professor Gandhi, e hoje iniciaremos matemática. E antes de qualquer coisa, gostaria de parabenizá-los pela escolha da modalidade AD aqui na UniAteneu, no Centro Universitário Ateneu, ok? Bom, na unidade 1, nós vamos trabalhar justamente os conjuntos e principalmente as funções. Conjuntos numéricos, pessoal, começa pelo conjuntos naturais, que é onde iniciou justamente a contagem, onde o homem associava os animais a uma pedrinha. Por isso naturais, porque iniciamos justamente do lado, digamos assim, positivo. Um era uma ovelha, o dois era duas ovelhas, e assim por diante, ok? Por motivos de operações que do conjunto dos números decimais, dentro dos naturais também, incluímos aqui o zero, perfeito? O segundo conjunto é o conjunto dos inteiros, porque a partir do momento que precisou, né, fazer, digamos, troca de alimento entre os povos, não é? Precisou justamente fazer algum tipo de operação. E esse tipo de operação é justamente operações que envolvem a subtração. Então, a soma que resulta justamente na subtração é uma soma com um número negativo. E os números negativos são justamente os opostos dos números positivos. Então, nós temos o 1, o menos 1, o 2, o menos 2, o 3, o menos 3, assim por diante. É o seu natural e o seu oposto. Esse conjunto, né, é justamente um dos números inteiros. Notem, os inteiros, ele é um conjunto maior do que os naturais, né, porque compreende todos os naturais e também os negativos. Bom, depois nós temos o conjunto dos números racionais, porque dentro dessas operações também se precisou trabalhar com a parte fracionada do inteiro, não é? Um terço, um quarto, dois quintos, um meio. Então, o conjunto dos números inteiros é todo o conjunto dos números, o conjunto dos números racionais é todo o conjunto dos números inteiros, incluindo as frações, não é? Contanto que essa fração não tenha denominador igual a zero. Então, o denominador ele tem que ser diferente de zero. Perfeito? Bom, o conjunto seguinte é o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais é aquele conjunto cuja você tem uma dízima, né? Só que é um número, digamos assim, decimal, só que essa dízima ela não é periódica. E normalmente isso acontece nas raízes de números primos, né? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 7, raiz de 5 e assim por diante. O π, né? Que é um número que é muito utilizado na geometria, 3,14, 15, 9, 2, 9 e assim por diante. Ele não tem um período, né? Ele não repete, tá certo? E o número E, 2,71, que é usado justamente no neperiano. Bom, mas o maior conjunto que nós vamos trabalhar é justamente o conjunto dos números reais, que envolve todos esses, né? Os números positivos, os negativos, as frações, certo? Dentro das frações também temos as dízimas periódicas, porque toda dízima ela pode ser transformada em fração, juntamente com os irracionais que está fora justamente desse prolongamento, tá certo? Então, o somatório de tudo isso é justamente o conjunto dos números reais, que é o que nós vamos trabalhar, certo? E as funções, o que é que seriam? Ora, se eu tiver dois conjuntos, se esses dois conjuntos não forem vazios, nós podemos afirmar que uma função de A em B é uma relação, ou seja, tem algo relacionando dois conjuntos, contanto que cada elemento de A se associa a um único elemento de B. Então, todos os elementos de A, eles devem estar associados, e essa associação representa em B um único elemento, certo? Não estamos falando que B não possa sobrar elementos. Então, estamos afirmando que o A não sobra elemento e ele pode associar apenas um, ok? Bom, então eu coloquei aqui um exemplo. No exemplo A, exemplo 1. Será que ele é função?
Bom, ele não é função, porque se você olhar no A, no elemento 1, o elemento 1, ó, o elemento 1, vou pintar aqui, ó. O elemento 1, ele está justamente, ó, associado a dois elementos, tá certo? No B. Então ele não é função. O exemplo 2, ele é função? É função. Professor, alguém pode estar perguntando, professor, mas o 2 e o 3 estão levando no 7, que é justamente, opa, mas a associação é única, ó. Uma associação, todos os elementos estão justamente ligados, perfeito? Então o exemplo 2 ele é função. O exemplo 3 ele não é função porque está sobrando aqui o 2, ó. O 2 não está ligado, perfeito? Então o 2 ele não é, o 3 ele não é função. Bom, para o que é função, nós podemos fazer justamente uma separação. Vamos ver aqui alguns entes dessa relação e quando essa relação é função, nós afirmamos, né, que o A é o domínio e o conjunto B é o contradomínio. Então o A é o domínio, então o domínio é 1, 2 e 3. O contradomínio é o B, 5, 6 e 7. E aqueles elementos que estão ligados é o que nós chamamos de imagem, que no caso aqui é apenas o 6 e o 7. Então a imagem é justamente aqueles elementos do contradomínio que estão associados aos elementos do domínio, que no caso aqui é o conjunto A, certo? Bom, função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ou nós vamos chamar também de função afim, né? Quando ela é completa, a função do primeiro grau afim é uma função que leva real nos reais, ou seja, nós temos um domínio. Esse aqui representa o domínio, de onde sai o elemento, e do domínio dos reais, e onde ele chega, né? Contra domínio também são os reais, cuja lei de formação é do tipo f de x. Esse f de x, ele também pode ser chamado de y, certo? Esse f de x também pode ser chamado de y. E esse y é justamente ax mais b. Notem, ó, por que é do primeiro grau? Porque o expoente do x é 1. Esse a e b, eles pertencem aos reais. O a, diferente de zero. O a é chamado coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, certo? Então, o coeficiente angular ou inclinação, ele sempre está multiplicando o x, certo? Ele sempre está multiplicando o x. E o coeficiente linear é o chamado também termo independente. Ele justamente está sozinho, não está multiplicando ninguém. Aí eu coloquei aqui um exemplo, ó. Quando a função, ela tem dois tipos quanto ao sinal. Quando ela é crescente, depende de quê? Só depende do A. A maior do que zero, A positivo. Olha o sentido, ó. Nesse sentido aqui, ó, ela é crescente, ó. Ela vem crescendo. Se você observar, ó, quando o x vem crescendo, os valores do y, ó, o x vem aumentando para o lado direito, certo? Os valores do y, eles vão só crescendo. Por isso que a função ela é crescente. Isso ocorre quando o a é maior do que zero. Basta olhar para o sinal do a. O contrário é que a função é decrescente. É justamente quando o a é menor do que zero. Olha, olha o sentido. Olha o sentido, né? Ó, descendo. Olha aqui, ó. X está vindo lá da esquerda, aí o y está lá em cima. Quando o x, ó, ele vem caindo, ó, vem vindo para a direita, aí o y vai ficando cada vez menor. Estão percebendo? Então, justamente, ó, a função é decrescente. Você vai aumentando um valor e o outro vai diminuindo. Isso é que dá o significado de uma função ser decrescente. Aí vamos colocar aqui a função afim, é justamente quando eu tenho a minha função do primeiro grau da forma completa. Ou seja, eu tanto tenho o A quanto eu tenho o B. E um detalhe muito importante,
Sempre que a função for afim, ou seja, tem o A e o B, obrigatoriamente o gráfico tem que tocar o X e o Y, perfeito? O X e o Y. Então vejamos um exemplo, ó. F de x igual a 2x mais 4. O A é o coeficiente angular, está aqui, ó, é o 2. E o B é o coeficiente linear, está aqui, é o 4. Se o A é positivo, nós temos uma função crescente. Perfeito? Ó, então está aqui o gráfico, ó, crescente. Aí vamos aqui a algo que é muito importante. Onde para você montar um gráfico, você tem que observar onde passa justamente no X e onde passa no Y. E como é que você observa isso? Dois pontos importantes. Ó. Este aqui, que é justamente o B. Então, sempre, eu vou dizer, né, quase né, sempre a função do primeiro grau toca o eixo Y no B, no termo independente. Perfeito? No termo independente. E no eixo X, ele vai tocar no que nós chamamos de raiz. Ah, professor, eu pensei que ele tocava no A. Não, pessoal. O A só vai dizer inclinação. Essa reta é assim, se é assim, se é assim, entendeu? Ah, ou assim, ó, retinha, ou assim, tá certo? O A serve para isso. Perfeito? Onde toca o eixo X é no que nós chamamos da raiz. E nesse ponto que nós chamamos da raiz é justamente quando a função é igual a zero. Então, numa prova de vocês, numa possível prova, tá certo? Dá uma limpada aqui rapidinho. Quando pedir assim, ó, calcule a raiz, calcule o zero da raiz, calcule quando f de x é igual a zero, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo justamente que você pegue essa equação, tá certo? Que é a equação da função, e iguale justamente a zero. Quando você encontra esse valor do x, ó, que no caso aqui é x igual a menos 2, o nome disso é justamente raiz da função, zero da função. É o ponto onde a função toca justamente o eixo x. Aí você pega e liga os dois. Perfeito? Função linear. Se você observar a função linear, essa função, ó, ela não tem o b, ó. Tá faltando o b. Então, nesse caso, o b é igual a zero. Perfeito? Só tem o a, o b é zero. Então, obrigatoriamente, tem que passar no zero por conta do b, certo? E ela pode ser, ó, crescente, a maior do que zero, ou decrescente, a menor do que zero. Perfeito? Tá aqui um exemplo, ó. F de x igual a menos 0,x. Esse menos aqui significa que ela é decrescente, ó. Tá aqui, ó, decrescente, passando justamente no zero. Função constante. A função constante é a função f de x igual a b. Se você notar, então, nessa aqui, o a é zero. Não é o x que é zero, é o a que é zero. E quando acontece isso, a função gráfica ele não toca o eixo x, ó. Porque o gráfico só pode tocar o eixo x justamente quando o f de x é igual a zero. Eu não tenho nem x para poder calcular, certo? Então você marca o valor do b e passa uma linha, uma reta horizontal ao eixo x. O exemplo, ó, f de x igual a 1. Então no 1 passa-se uma reta horizontal ao eixo x, não toca o eixo x. Ó, um exemplo de uma aplicação da função justamente do primeiro grau, função afim. O gráfico representa o valor do serviço efetuado em função da metragem de fio usada no serviço. Sabendo que foram usados 35 metros, quanto essa pessoa pagará? Bom,
Então, primeiro vamos observar aqui uma coisa, né? O que a gente consegue observar é que quando ele gastou 14 metros, ele pagou 60. Quando ele gastou 20 metros, ele pagou 72. Aí ele quer justamente 35 metros. Perfeito? 35 metros. Então vamos lá. Ó, vamos fazer aqui de uma forma diferente. Nós vamos encontrar aqui o coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? Né? Que é o que multiplica o x. É a variação do y dividido pela variação do x. E aí, ó, qual a variação do y, do x? É 6. Qual a variação do y? 12. Então significa dizer, ó, isso aqui, pessoal, é justamente o A, certo? É a variação do y dividido pela variação do x. Significa que eu vou pagar R$2 por cada metro. Ora, se eu quero 35 metros, eu já estou no 20, então eu só preciso saber que eu vou pagar mais R$30. Então, 72 com 30, 102, resolvido o problema. Função do segundo grau. Ela é também chamada função quadrática, também é uma função dos reais nos reais, cuja lei de formação é igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c pertencem justamente aos reais. E detalhe, na função do segundo grau, o a não pode ser zero, porque ó, o a sendo zero, eu não tenho esse termo x ao quadrado. E aí eu tenho alguns tipos, né? Se eu tiver tanto o a, o b e o c, eu tenho uma função completa. Se está faltando o c, ela é incompleta, né? Só com a e b, aí eu tenho uma maneira de fazer. Ela também pode ser incompleta faltando justamente o b, tá certo? Ou então ela pode ser incompleta faltando justamente o b e o c, certo? Vamos só treinar aqui um pouco, ó. Nessa primeira aqui, ó, o a é o que multiplica o x ao quadrado, então vale 1. O b é o que multiplica o x, vale 4. E o c, que é o termo independente, ele também vale 4. Bom, é importante procurar numa função onde essa função, né, ela toca o eixo x. Lembrando, ó, assim como na equação, na função primeiro grau, toca o eixo x justamente na raiz, aqui na função do segundo grau também ela tocará o eixo x na raiz. E para calcular justamente essa raiz, eu vou usar a chamada fórmula de Bhaskara, né? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. E o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Perfeito? Então, notem, como eu tenho que tirar uma raiz quadrada, a raiz de uma função de segundo grau ela é muito sensível a esse delta, né? Esse b ao quadrado menos 4ac. Então, nós temos aqui três tipos. Ó. Se o delta dá positivo, eu já sei que eu vou ter duas raízes reais e distintas, né? Que são diferentes. Certo? Duas raízes reais e distintas. Duas raízes reais e distintas, diferentes. Se o delta é igual a zero, nós temos duas raízes reais iguais. Nem uma raiz só não. E se o delta for negativo, aí não existe raiz pertencente aos reais. Certo? Então, dependendo de uma dessas três posições. Então, o gráfico ele pode ser para cima, só depende do sinal do A, se o A for positivo, ou para baixo, se o A for negativo. Aí vamos dar uma olhada aqui, ó, o que é que acontece justamente com aqueles deltas, ó. Delta positivo, ó, duas raízes, perfeito? Olha aqui onde é que está passando no Y, ó, no C, no termo independente, ó. Então, sempre tocará o Y no termo independente, perfeito? Show de bola? Olha aí. Quando o delta
é igual a zero, o que é que acontece? O gráfico toca uma única vez o eixo X, ó. Uma única vez o eixo X, porque as raízes elas são iguais, mas tocam C, ó. Quando o delta é menor do que zero, ó, ele não toca o eixo X, ó. Não toca o eixo X, mas tem o C, certo? A mesma coisa acontece quando a concavidade é para baixo, que quando o A é negativo. Nós podemos notar também que o gráfico ele tem uma virada, ó, tá certo? Ele tem justamente uma virada. A essa virada, né, essa mudança de sentido, nós chamamos de vértice. E esse vértice, ele tem justamente duas coordenadas, né? Uma x, outra y, justamente para encontrar esse ponto. O x do vértice é o menos b sobre 2a e o y do vértice é o menos delta sobre 4a. E também no vértice nós conseguimos distinguir se a função ela tem mínimo ou tem máximo. Sempre que o a é maior do que zero, ela tem mínimo, ó, porque justamente o vértice é o menor valor assumido da função. E se o a é menor do que zero, ó, aqui ele é mínimo. Aqui ele é mínimo. E aqui ele será máximo. Certo? Por que ele será máximo? Justamente porque ele tem aqui o máximo da função. Perfeito? Bom, exemplo. Esboce o gráfico de x ao quadrado menos 7x mais 10. Primeiro, o a vale 1, o b menos 7, o c vale 10. Nós temos aqui, ó, o delta, b ao quadrado menos 4ac. Lembrando, ó, o resultado do b ao quadrado, ele nunca dá negativo, ó, sempre dá positivo. No caso aqui, encontramos o delta igual a 9, então teremos duas raízes reais e distintas, porque o 9 é justamente positivo, maior do que zero. Então vamos usar aqui, ó, o cálculo das raízes, ó. Menos b, então fica menos 7, mais ou menos raiz de delta, que é 9, dividido por 2 vezes a. Com isso, encontramos uma raiz igual a 5 e a outra raiz igual a 2. Quem seria o vértice? Ó? X do vértice, menos b sobre 2a. Acho aqui, ó, 3,5. E o isso do vértice, menos delta sobre 4a. Acho aqui menos, certo? Isso aqui é igual a menos, ó. Menos 2,25. Então, vamos jogar aqui no nosso gráfico, né? Vamos aqui olhar os termos, ó. Primeiro, passa no y onde? No c, ó. C igual a 10, então passa aqui no c. Quem são as raízes? Essa raiz aqui é o 2 e essa raiz é o 5. Ó, cadê meu vértice? Tá aqui, ó. X do vértice, 3,5. Y do vértice, menos 2,25. O encontro deles é esse ponto, que é justamente o vértice, e é onde o gráfico faz justamente a curva. Outra aplicação. Durante as competições olímpicas, um jogador de basquete lançou a bola para o alto em direção à cesta. A trajetória descrita pela bola pode ser representada por uma curva chamada parábola, que pode ser representada pela expressão h igual a menos 2x ao quadrado mais 8x, onde h é a altura da bola e x é a distância. A partir dessa informação, encontra o valor da altura máxima. Bom, ora, só podia ser máxima porque o a é negativo. E quem é essa altura máxima? É justamente o y do vértice. B ao quadrado menos 4ac. Como c vale zero, esse resultado aqui é todo zero. O delta é igual a 64. Então, menos 64 dividido por 4 vezes o a. O resultado é igual a 8 metros. Função exponencial. Na função exponencial,
nós temos, né, a variável no expoente. E o A é o que nós chamamos de base. Essa base ela tem que ser positiva, ou seja, maior do que zero, e tem que ser diferente de 1. Maior do que zero, porque se for negativo, fica oscilando. E se a base fosse igual a 1, o resultado sempre seria 1. Então, essa base, né? Ou ela vai estar de 0 a 1, ou após o 1. Se ela tiver após o 1, ela é chamada crescente, a função exponencial. E se tiver entre 0 e 1, essa base ela é chamada de decrescente. Então, toda fração que o numerador é menor que o denominador, numa função exponencial, é uma função decrescente, ou um decimal com o inteiro igual a zero, certo? Olha o gráfico aqui da função exponencial. É uma curva que sempre tocará o y igual a 1. Ele nunca toca o x. Por que nunca toca o x? Porque não tem raiz, né? O a, esse resultado, ele não dá zero, né? Esse resultado aqui, ó, o f de x, eu não posso igualar o f de x a zero, porque o a ele não pode ser zero, certo? Então, não vou ter justamente essas raízes. Então, ó, crescente nesse sentido, decrescente nesse sentido, sempre passando no 1, certo? Função logarítmica. A função logarítmica é a inversa da função exponencial, né? O logaritmo em si, ele nada mais nada menos é um expoente, certo? Ó, f de x, olha aqui a definição. F de x é igual a log de x na base a, se somente se o a elevado ao f de x é igual a x. Ou seja, o logaritmo é você procurar um número que elevado a ele, o resultado seja o logaritmando. O a também aqui, ele é a base, né, do logaritmo, então ele também, como é a mesma base do exponencial, então ele não pode ser zero e também não pode ser 1, tá certo? Olha aqui o gráfico da função logarítmica. Ela é uma função que passa no x e não passa no y, passa no x igual a 1, e quando ela é crescente, certo? É porque o a é maior do que 1, e ela é decrescente quando o a está entre 0 e 1. As propriedades da função do logaritmo em si. Sempre que eu tenho uma multiplicação no logaritmando, se transforma numa soma. Se eu tenho uma divisão, se transforma numa subtração. Se eu tenho um expoente, esse expoente passa para frente multiplicando, certo? Propriedade 4, eu posso fazer uma mudança de base. Se eu tenho log de A na base B, eu posso dizer que isso aqui, quando eu faço uma mudança de base, eu transformo numa divisão. Então, eu posso dizer que isso aqui é o log de A na base C, dividido pelo log de B na base C, certo? E uma quinta propriedade, se eu tiver B elevado a um logaritmo, ou seja, o logaritmo como um todo sendo expoente, se a base da potência for a mesma base do logaritmo, o resultado imediatamente é igual a. Exemplo. A equação VT igual a 60.000 vezes 2 elevado a menos t sobre 15, onde t é o tempo de uso em meses e VT é o valor em reais. Representa a variação do valor desse equipamento. Com base nessas informações, é correto afirmar que o valor do equipamento após 45 meses é. Então, no lugar do T, eu vou substituir 45. Ó. Então, no lugar do T, eu substituí aqui o 45. Fiz a divisão, ó, que dá menos 3, o que é uma base com expoente negativo. Significa que eu vou inverter a base. Então, ao invés de 2, eu vou ter o quê? 1 meio. 1 meio elevado a quê?
a 3. Isso é igual a 1/8. Então, essa conta será 60.000 vezes 1 dividido por 8, que é igual a 7.500. Bom, outro exemplo agora, mas com logaritmo. Ó. Sendo o log de 2 igual a 0,3 e o log de 3 igual a 0,4, calcule o log de 24. Então, já que eu tenho já os resultados do log de 2 e do log de 3, eu vou ter que fatorar o 24. Então, o 24 fatorado ó, é 2 elevado a 3 vezes 3. Então, eu vou utilizar justamente as minhas propriedades. Ó. Se isso aqui é uma multiplicação, eu vou transformar numa soma. Se esse 3 é potência, então eu vou passar para frente multiplicando. E aí eu vou substituir o log de 2 e o log de 3. Ó. O log de 2 era o 3, o log de 3 era o 4. Essa multiplicação é 0,9, que somado a 0,4 dá 1,3. Perfeito? Bom, unidade 3. Na unidade 3, nós vamos avançar no nosso estudo sobre funções, certo? Vamos trabalhar justamente a derivada da função. E o que seria a derivada da função? Seria a taxa de variação da função em relação a um único ponto. Ó. Se você observar aqui, ó, como é que nós encontramos essa variação? Através da reta tangente. Ó. Se você olhar aqui, ó, nesse gráfico, que está se mexendo, ó, se você olhar aqui, certo? Você vai observar justamente a reta se movendo pelo gráfico em um único ponto, e essa reta ela é tangente a esse gráfico, tá certo? O coeficiente angular dessa reta tangente é o que nós chamamos de derivada na função. E ela é dado por um limite, né? O limite de f de x mais h menos f de x, ou seja, a variação do x, dividido pela variação do y, dividido pela variação do x, quando essa variação do x ele tende a zero. Nós chamamos de f' de x, ou a derivada primeira de x. Ok? Bom, quais são as regras de derivação? Primeiro, a derivada de uma constante. A derivada de uma constante ela é sempre igual a zero. O que é uma constante, professor? Relembra aí. Uma constante é o valor da equação de uma função que não contém x, né? É uma derivada de uma função constante. Está aqui, ó, só o 5. Então, a derivada ó, é f'. Esse aqui é o símbolo da constante, ou da derivada. Então, f' de x, derivada de 5 é zero. Derivada de qualquer constante é zero. Regra da potência. Agora, quando eu tenho um x, e esse x está elevado a uma determinada potência, um determinado número. Então, o que é que nós fazemos? Esse n, que é a potência, passa para frente e nós vamos subtrair, tirar 1 do expoente, certo? Vamos tirar 1 do expoente. Então, como exemplo, ó, aqui, eu peguei o x ao quadrado. Então, quem é a derivada do x ao quadrado? O 2 vai passar para frente multiplicando. E eu tiro 1 desse 2, então fica 1 no expoente, na potência, certo? A derivada de x. A derivada de x, ó, como vocês podem observar, resulta no expoente zero. Então, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, a derivada de x sempre será igual a 1, certo? Aí eu coloquei aqui uma expressão. Quando você tem uma expressão, você calcula a derivada de cada um deles. Ó. Então, primeiro vou calcular desse aqui. Ó. O 6 passa para frente multiplicando 4. 6 vezes 4, 24. Eu tiro 1 do 6, fica justamente 5. O 4 agora, 2x elevado a 4. Eu multiplico o 2 pelo 4, que dá 8. Tiro 1 do 4, vira 3. Esse 2 aqui, ó, também passa para frente,
certo? Esse 2 também passa para frente. Então dá menos 2x. Tira 1 do 2, fica 1. E a derivada justamente da constante, ela é igual a 0. Perfeito? Ora, eu também posso ter uma raiz. Professor, mas raiz não é potência. É. Toda raiz é uma potência em forma de fração. Então, ó, nesse x aqui é como se tivesse expoente 1. E no caso aqui, como é raiz quadrada, o índice é 2. Então, como é que fica essa potência? Repete a base. O expoente dele é o numerador e o índice da raiz é justamente o denominador. Então, fica x elevado a 1/2. Então, para encontrar, o que é que eu faço? Esse 1/2 passa para frente multiplicando e eu vou subtrair 1 do expoente. Então, esse expoente ele vai ficar negativo, porque 1/2 menos 1 é menos 1/2. Esse menos significa que esse x ele vai passar para baixo e o 1/2 continua 1/2. Como nós sabemos que esse 1/2 na potência é uma raiz, então fica 1 sobre 2 raiz de x. Regra da cadeia é a regra para se calcular derivada de funções compostas. Então, suponhamos que eu tenho uma função h de x, que essa função h de x ela é composta. Por quê? Porque essa h de x é igual a f de g de x. A função g está dentro da função f. Então, como é que seria a derivada dela? H' de x é igual a f', se não dá para enxergar aqui, ó, é f', certo? F' de g de x. Então, você não vai mexer na g por enquanto, que é a que está dentro. Você vai mexer só na f, você vai derivar a f multiplicado por g' de x, ou seja, a derivada justamente da g. Exemplo, ó. Aqui o exemplo. Ó, g de x igual a 3x ao cubo menos 2 elevado a 3. Por que eu digo que essa aqui é uma função composta? Porque eu tenho aqui, ó, uma função inteira, uma equação inteira, elevada a um expoente. Que era para estar elevado a um expoente era só um x. Mas eu não tenho só um x, eu tenho toda uma equação. Por isso que ela é composta, é uma dentro da outra. Então, primeiro eu tenho que calcular a derivada primeiro só da f, que é justamente essa função potência. Então, esse 3 ele passa para frente multiplicando e eu repito toda a g. Ó. Então, esse 3 passa para frente, repete toda a base, certo? Repetido. Multiplicado, ó, fiz essa primeira parte aqui, ó. Multiplicado por g' de x, ou seja, a derivada justamente de quem está dentro da função. Então, esse 3 que está no expoente vai multiplicar esse outro 3. Ó. Deixa eu limpar aqui. Esse 3 aqui, ó, vai multiplicar esse outro 3. Então, dá justamente 9. Tira 1 desse 3, fica 2. Certo? E a derivada de menos 2, como menos 2 é uma constante, então é 0. Perfeito? Então, o que é que está faltando fazer aqui? Bom, dá para multiplicar esse 9x ao quadrado por esse 3. Então, dá 18x ao quadrado. Finalizou aí. E a regra de L'Hospital? O que é que diz a regra de L'Hospital? Você pode justamente calcular limites, né? Indeterminados usando essa regra. Facilita, ó. Sempre que eu tenho uma divisão entre funções, né? E eu vou calcular o limite. E quando o x tende a um número que zera tanto em cima como embaixo, eu posso usar essa regra como? Porque eu sei que a derivada, quando o numerador é igual a 0 e o denominador é igual a 0, a derivada de cada uma dessas funções é igual a justamente, o limite da derivada dessas funções é justamente igual ao limite da original, certo? Então, tá aqui uma função
x ao cubo menos 2x menos 4, dividido por x ao quadrado menos x menos 2, quando x tende a 2. Se eu substituir o 2 no lugar do x, dá 0 em cima e dá 0 embaixo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou ter que derivar essa função e derivar a função de baixo e depois eu aplico o limite. Ó, primeiro eu vou derivar x ao cubo, 3x ao quadrado, menos 2x, menos 2. Derivada de menos 4 dá 0. Embaixo, derivada de x ao quadrado dá 2x. Derivada de menos x. Derivada de x é 1, então fica menos 1. Derivada de menos 2 é igual a 0. Bom, então, sobre a derivada, eu posso justamente substituir. Então, no caso aqui, dá 10 terços. Bom, continuando ainda os testes que nós podemos fazer sobre derivada, nós temos aqui a teste da derivada segunda, que é justamente o teste para máximos e mínimos de uma função. Perfeito? Bom, quando nós temos uma função do segundo grau, o máximo e o mínimo é justamente quem? O y do vértice, né? Depende se o a é negativo ou se o a é positivo. Mas nós podemos ter funções que não sejam do segundo grau, seja do terceiro, do quarto em diante. Então, o teste da derivada segunda, ele é muito bom justamente para que a gente possa chegar nesses pontos, ok? Então, aqui, ó, primeiro passo, calcular a derivada primeira. Segundo passo, calcular a derivada segunda. E aí eu vou pegar a derivada primeira e igualar a zero e encontrar o que nós chamamos de pontos críticos. Depois eu vou testar esses pontos críticos. Como? Eu vou substituir todos eles na derivada segunda. E se o resultado der negativo, ó, menor do que zero, é máximo. Se o resultado der menor do que zero, ou seja, positivo, o resultado é mínimo. E se for zero, o teste é inconclusivo. Nem é nem máximo e nem mínimo. Então vamos aqui um exemplo. Enquanto os máximos e mínimos dá relativo da função x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 24x mais 32. Então, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de menos 3x ao quadrado, menos 6x. Derivada de menos 24x dá menos 24. Derivada de 32 é zero. Então, calculei a derivada primeira. Se eu pegar essa equação e igualar a zero, usando Bhaskara, eu vou encontrar justamente que uma raiz é menos 2 e a outra raiz é igual a 4. Bom, derivada segunda. Então, eu vou pegar justamente essa equação aqui, ó, e vou calcular justamente a derivada. Ó. Derivada de 3x ao quadrado, 6x. Derivada de menos 6x dá menos 6. E a derivada de 24 é igual a 0. Então, eu vou pegar o x, que é igual a menos 2, e o x, que é igual a 4, e substituir nessa função aqui, que é a derivada segunda, para saber se é negativo ou positivo. Substituindo no menos 2, deu negativo. Aqui o importante não é o número, é o sinal. Então, se é negativo é máximo. Quando a gente substitui o 4, o resultado é positivo. Então, ele é mínimo. Bom, esses dois números que nós encontramos são as abscissas, certo? São as abscissas. Nós devemos encontrar também as ordenadas dessa função. Bom, as ordenadas dessa função é quando eu pego justamente a função original e substituo cada um desses pontos. Ó. O menos 2 eu encontro 60 e para o 4 eu encontro menos 48. E vamos justamente agora observar se o ponto justamente é máximo ou é mínimo. Ó.
o menos 2, o resultado é 60. Ó, é o maior valor que eu tenho, né, de crista, né, para essa função. E o valor mínimo, ó, é justamente no 4. Quando é 4, o resultado é 48. Então, é justamente o meu valor mínimo. Perfeito? Bom, pessoal, nós temos aqui uma outra aplicação, tá certo? Relativo a máximos e mínimos. Ó, o lucro de uma empresa pela venda diária de X peças é dada pela função Lx igual a menos x ao quadrado mais 30x menos 80. Quantas peças devem ser vendidas diariamente para que o lucro seja máximo? Então, ó, vou pegar minha função lucro, vou fazer a derivada primeira, dá menos 2x mais 30. Pega esse menos 2x mais 30 e vou igualar a zero. Acho que, ó, menos 2x mais 30 igual a zero, menos 2x igual a menos 30, x igual a 15. Então, devo vender 15 peças para que eu tenha meu lucro máximo. Bom, pessoal, encerramos aqui a nossa aula referentes à unidade 1 e à unidade 3. Gostaria novamente de parabenizá-los por escolher aqui a modalidade EAD da Uniateneu e um abraço do professor Gandhi. Valeu, pessoal!